do arrebatamento. Abra as vossas Bíblias, livro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Abra as vossas Bíblias agora. Vamos agora. Isto. Lucas, capítulo 21, versículo 11. Que diz assim a palavra do Senhor: e haverá em vários lugares, grandes terremotos, e fome, e pestilência, e haverá também coisas espantosas, e grandes sinais no céu. Podeis assentar. Estamos no estudo da segunda vida de Cristo, ainda nesse terceiro estudo, ainda falando dos sinais do arrebatamento, sinais que antecederão o arrebatamento da igreja. Nós vimos aqui nesse versículo, Lucas capítulo 21, versículo 11, 4 perturbações da natureza: terremotos, fomes, pestilência e terríveis fenômenos no firmamento ou no céu. Em outras traduções diz do céu. Quando nós vimos sinais do arrebatamento, um outro sinal que a Bíblia nos dá é o sinal, são grandes sinais do céu. Que Jesus, ele profetizou que haveria grandes sinais do céu. Isso é proveniente do céu, não manipulação do homem. Entendeu? Tem muitos sinais que acontecem no céu que é mão do homem. Uma explosão de um foguete não é um sinal do céu. Entendeu? Uma imagem mandada por satélite não é um sinal do céu. Agora, quando nós vimos em Lucas capítulo 21, versículo 11, não se trata de eclipse ou passagens de cometas, conquanto esses sejam eventos raros, mas de grandes sinais, coisas que o homem ainda não viu, coisas que o homem ainda nem imagina. E quando Deus fala grandes sinais, não é um cometinha passando, não é um asteroide ali fazendo um fluxo, não é um eclipse que nós volta e meia encontramos, entendeu? Não, pastor. Alguns teólogos encontram nessa passagem respostas para fenômenos que transcendem a compreensão da ciência. O que quer dizer isso? A ciência não conseguirá explicar o que está acontecendo no céu. Entendeu? Esses são os grandes sinais que acontecerão no céu. Muitos dos supostos discos voadores não passam de aviões, balões meteorológicos ou de grandes altitudes, planetas, fenômenos estratosféricos causados por inversões de temperaturas. Não sei o que pode acontecer, só sei dizer que a Bíblia diz grandes sinais no céu. Alguém pode dizer, pastor, eu não valorizaria tanto
essa linha de pensamento. Tanto é que, pelo que a Bíblia me diz, só existem seres vivos aqui na terra, seres habitáveis aqui na terra, entendeu? Embora a ciência tenta descobrir, mas até agora nunca provou nada, ok? E nós já iremos falar sobre este sinal também. Pastor, há sim alguns objetos voadores para os quais a ciência não tem explicação. Talvez seja parte dos sinais do céu predito por Jesus em Lucas 21:11. Agora eu vejo que não devemos especular sobre coisas incertas. Aquilo que tu não sabe, não tem certeza, também tu não pode afirmar. Uma tese não é uma afirmação, ok? A ciência trabalha com teses, quando fala de algo que eles tentam provar, mas não conseguem. Porém a Bíblia prova, só que eles não acreditam. Tudo que eles estão descobrindo já está na Bíblia, porém eles só acreditam na Bíblia depois que eles descobrem, através da ciência. Aí eles colocam na mídia bem assim: ciência comprova que a Bíblia é certa. O crente não precisa a ciência dizer que a Bíblia está certa. Por quê? Porque o crente acredita na palavra do Senhor. Aí a ciência só comprova que Deus fala e é verdadeiro. Grandes sinais no céu. Outro sinal que aparecerá também antes da volta de Cristo, ou que antecede a volta de Cristo. Sinal que nós vamos entender que Jesus está às portas para buscar a sua igreja, é a multiplicação da ciência. O que diz em Daniel capítulo 12, versículo 4? Daniel capítulo 12, versículo 4 diz bem assim, ó: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. É só você ver quanto tempo você pode ficar com o teu celular. No máximo 2, 3 anos. Daqui a pouco você tem que trocar, porque nem atualizar eles não te deixam mais atualizar. Então você vai ter que comprar um melhor. Só que eles lançam um aparelho hoje e amanhã já lançam outro para derrubar esse aqui. É a ciência se multiplicando. Mas o que a Bíblia nos explica pela ciência se multiplicar? A Bíblia fala em termos muitos, aqui nesse versículo, referente a sinais precursores da vinda de Jesus. Ocorre de novo: muitos correrão de uma parte para outra, em Daniel capítulo 12, versículo 4, dizendo ainda: e a ciência se multiplicará. E há nessa última hora uma corrida desesperada em busca de respostas científicas. Por que está descongelando o gelo lá no Ártico? Por que está acontecendo isso? Por que está desbarrancando? Por que está tanta peste? Por que eles procuram através da ciência respostas? E às vezes eles procuram a resposta lá no outro planeta. Eles querem ir lá em Plutão, eles querem ir lá em Mercúrio, eles querem ir lá em Vênus, lá em Marte, para tentar descobrir alguma coisa aqui da Terra. Irmão, é a ciência, entendeu? Se multiplicando em busca de respostas. Outra coisa, não obstante, mesmo com toda a evolução da ciência e da tecnologia, só a palavra de Deus, essa que você conhece, tem a resposta para as principais indagações da humanidade. 1 Coríntios capítulo 2, abre lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15.
Abre e leia bem alto para que todos ouçam. 1 Coríntios capítulo 2, 14 e 15. O que é que diz lá? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha só, o que a Bíblia diz? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Deus te fez no pó da terra, correto? Correto? E o que Ele soprou dentro da tua vida? Dentro do teu corpo? O Espírito de vida. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais. E eles estão tentando. Já tentaram clonar um monte de coisa, menos o ser humano. Por quê, pastor? Mas eles tentam. Eles estão tentando. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, diz bem assim, ó Timóteo, Paulo aconselhando o jovem obreiro Timóteo, falando bem assim, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo, o que diz lá? 1 Timóteo 6 e 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores, vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. Olha só o que Paulo fala para Timóteo, obreiro no discipulado. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Paulo fala isso. Entendeu? E quando ele ensina a Timóteo, o obreiro, ele diz assim, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições das falsidades chamada ciência. Tem muita ciência que prova a veracidade da Bíblia. Mas até a ciência provar a veracidade da Bíblia, eles sempre estão lutando contra a Bíblia. Eles sempre estão tentando descobrir se é realmente o que aconteceu. Será que o mar abriu? Será que ele ressuscitou Lázaro? Será que realmente Jesus morreu? Será que realmente isso? Será que realmente aquilo? Eles vão até eles descobrirem que aconteceu mesmo. Mas até eles descobrir, eles estão ali desacreditando. E se nós for atrás da ciência, embora a Bíblia é um livro científico também, por isso que nós temos que confiar na palavra, mas se nós for atrás da ciência, imagina onde é que estaria eu. Imagina talvez onde é que estaria você, quando o médico simplesmente diz bem assim, pode desligar os aparelhos. E eu estaria onde, pastor? E você estaria onde? Quantas vezes você passou por um desenganado de médicos, mas a mão do Senhor foi lá e te resgatou, te tirou lá. Não, a ciência não compreende as coisas espirituais. Ei, tem doença que não é para morte, não. A ciência diz que tu vai morrer, mas Deus diz, eu vou te manter vivo. É só para confundir a ciência. É só para confundir os sábios. Pastor, quando a Bíblia diz que a ciência vai se multiplicar, é um sinal da volta de Cristo, na tentativa de encontrar respostas hoje para os mistérios que só podem ser desvendados pelo estudo das Escrituras, mediante a revelação do Espírito. Os homens têm investido quantias
descobrir algo, que está aqui a resposta. Sabe da onde vem as doenças? Está aqui a resposta. Sabe da onde vem os prejuízos financeiros? Está aqui a resposta. Sabe da onde vem a separação? Está aqui a resposta. Sabe da onde veio? Está tudo aqui. Da onde veio Deus? Está aqui a resposta. Da onde nós viemos? Está aqui a resposta. Ah, pastor, se o homem não for para a palavra, ele vai tentar ir para a ciência. E sabe o que a ciência diz? Que você veio de um Big Bang, de um átomo. Entendeu? Aí você vai estudar em certas faculdades, aonde quem está te dando aula é um ateu. E aí começa, né? Nós já ouvimos aqui pessoas falando, né? De muitos filósofos, só que não sabiam, que falam de palavra, falam de Deus, mas não sabem que o camarada é um ateu, mas tem baliza. Em vez de se balizar em Deus, em Cristo, se baliza num homem ateu. Entendeu? É sinal da volta de Cristo. Olha só que interessante. O governo norte-americano, ele investe milhões de dólares em pesquisas espaciais. Com quais propósitos? Olha só. Entender a complexidade do universo e tentar descobrir a existência dos seres mais evoluídos ou de outros planetas. Claro, tem até uma estação espacial lá no espaço. Tem gente lá, já foram na Lua, agora estão tentando ir não sei em outro planeta, já botaram uma sonda não sei em qual planeta aí. Alguém sabe? Marte, já botaram uma sonda lá. Se a sonda chegou, e já tem esperança, já estão preparando o foguete para levar um ser humano lá. Pastor, por que eles fazem isso? Eles não estão tendo êxito. Não tem êxito nenhum. Entendeu? Nessa busca exorbiológica. Mas os investimentos astronômicos têm contribuído sobremaneira para o desenvolvimento da tecnologia. Para tentar descobrir de onde veio a vida, eles não conseguem. Mas a tecnologia tem ajudado bastante na questão de desenvolvimento tecnológico. Hoje nós sabemos que a trovoada vai passar aqui na nossa cidade daqui 2 meses, 3 meses. Por quê? Tecnologia. Ciência se multiplicando. Você consegue ver o ciclone, o tornado se formando lá no meio do oceano. Pastor, como é que nós sabemos isso agora? Se o jovem do profeta subiu 7 vezes a montanha para ver se estava alguma coisa, da última vez que ele subiu, ele viu uma pequena nuvem. Olha só como é que era a ciência antigamente. Veja uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Aí o profeta diz, vai chover. Hoje não, hoje é só você abrir o teu aparelhinho aí, né? iPad, iPod, a emissão. E aí, vai chover. E não é nuvem pequena não, é nuvem grande, né? Só que isso aqui falha. A nuvem de Deus não. O que o profeta falou, vai chover, aconteceu. Só que quantas vezes eu saio de casa, olho no celular do evangelista e vai chover. Não, tem sol. Olho no celular da pastora, tem chuva. Olho no meu celular, tem sol. Olho no celular, e aí, pastor, onde é que eu vou saber? Aí tu vai preparado para a chuva e dá sol. Vai preparado para sol, vai dar chuva. A ciência, ela falha. Semana retrasada não era para passar um ciclone por aqui? Passou ou não passou? Não passou, né? Pois é, ciência.
a ciência se multiplicará. Pastor, outra coisa, nesses dias que antecede o arrebatamento, os homens, eles continuarão correndo de um lado para o outro, em busca de novas descobertas, e a ciência continuará a se multiplicar, por espanto de muitos. Nós não sabemos nada da ciência multiplicada ainda. Se você for nesses centros científicos, você vai encontrar robôs que são empregadas domésticas. Entendeu? Para algumas pessoas que têm poder aquisitivo um pouquinho melhor, já tem carros que estacionam sozinho. Já tem carros que, se chega perto de alguma coisa, para sozinho. Entendeu? Já tem carros que, se você está com sono, já te faz acordar. Ciência. Você pega o teu aparelho e diz bem assim: paz do Senhor, irmã Siri. Liga para o Germano. Entendeu? E ela liga. Ciência. Porque o crente faz assim. O crente cumprimenta: Pai, Senhor. Entendeu? Olha só que interessante, estou falando de ciência se multiplicará nesses últimos dias. Não devemos ficar preocupados, pastor. Sabe por quê? Com o avanço da descoberta dos campos da astronomia, não devemos ficar preocupados, pastor, como a clonagem de animais. Se lembra? Eu acho que o nome daquela ovelha era Dolly, né? Pois é, clonaram. Meu Deus, que alegria! E o trabalho com as células troncos, entendeu? Olha só, descobriram, parece, a vacina contra o câncer, porém parece que mataram o cara que descobriu. Parece que o homem quer a doença para vender o remédio. Quanta coisa que a ciência sabe e nós ainda não sabemos. Entendeu? Quanta coisa que os cientistas têm escondido, que eles não podem revelar para a sociedade, porque vai causar um colapso. É a ciência se multiplicando. Você sabia que uma das provas da ciência se multiplicar é o avanço dessa tecnologia, aonde você precisa estar conectado 24 horas por dia? Entendeu? Dá uma olhadinha nessas brincadeiras que esse tal Face está colocando para nós participarmos. Como você vai ser no amanhã? Com quem você se identifica? Você, eu sou um anjo, tal. Por que será? Banco de dados. Agora a nova brincadeira é: veja você 10 anos atrás. Por que você tem que postar uma foto de você 10 anos atrás e agora? Atual. Banco de dados. Só para ver como é que o teu rosto mudou, para ficar registrado no banco de dados. Mas isso tudo você pode escolher se quer ou não quer. Porém vai chegar um ponto que o anticristo vai implantar nas pessoas um chip. E esse chip, lá o banco de dados vai saber aonde você está. Por exemplo, lá na central vão saber que aqui tem tantas pessoas reunidas. Entendeu? Lá na central vai saber que fulano de tal está com a temperatura do corpo um pouquinho mais excesso do normal. Opa, já vão saber, já vou mandar um e-mail para você, já vou mandar uma mensagem. Você precisa tomar um remédio, você está... Banco de dados. Entendeu? Mas você está saindo viajar. Para onde você está indo? Mas quem é que está sabendo? O banco de dados. A ciência se multiplicará.
é sinal da volta de Cristo. Você pode ver que hoje tu não faz nada se não tiver com o celular ligado. Tu vai almoçar, tu tá com o celular ligado. Tu vai conversar, tu tá com o celular ligado. Percebe-se? Entendeu? Tem que estar com as redes sociais ligado. Pastor, o ser humano nesses últimos dias, ele não passa uma hora sem estar conectado. Sinal da volta de Cristo. Entendeu? Deixa o pessoal sem internet por uma semana para você ver. Eles enlouquecem. Sabe como é que estão os relacionamentos hoje? Sabe como é que estão os namoros hoje? O namorado senta aqui, a namorada senta aqui e ficam ali conversando ali. Cada um na sua rede social. Não tem? Cara a cara. Eu quando namorava com a minha esposa, era cara a cara, olho no olho aqui, ó. Entendeu? E não seja sincero pra você ver. Sogrão lá na outra ponta da sala, só observando. Mas hoje, com a ciência se multiplicando, quantos jovens têm se suicidados por causa das redes sociais? Quantas pessoas foram mal influenciadas pelas redes sociais? Não que a rede social seja o problema, não. Mas é que por causa da ciência se multiplicando, o homem acaba perdendo o sentido de viver. A pessoa conhece o mundo, Diácono Moelde, e não sai de dentro do quarto. A pessoa conversa com Deus e todo mundo, mas não sai de dentro do quarto. Quando sai, parece um bicho do mato, que não tem medo de todo mundo, é insociável. É violento. Pensa nos camaradas violentos. Por quê? Porque tudo que faz é com violência, por causa da ciência. Jogos, e aí vai. Aí tu vê essa piazada pegando o revólver, entrando nos colégios e fazendo assim, ó. Onde é que eles aprenderam? Ciência se multiplicando é sinal da volta de Cristo. Pastor, outra coisa que nós aprendemos também na volta de Cristo, antes da volta de Cristo, que antecede a volta de Cristo, isso aqui é muito sério. Apostasia. O que significa a palavra apostasia? 2 Tessalonicenses 2 e 3, abre a Bíblia lá. 2 Tessalonicenses 2 e 3. 2 Tessalonicenses 2 e 3. A apostasia também está associada aos últimos dias. Quem achou pode ler, bem alto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha só, ninguém de maneira alguma vos engane. Irmãos, tem muita gente enganada nos últimos dias. Entendeu? Tem muita gente enganada nos últimos dias. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz bem assim, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias. Quando começou esses últimos dias? Depois que Jesus subiu ao céu. Jesus subiu ao céu e os anjos falaram bem assim para os que estavam ali no Monte das Oliveiras: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Olha o que ele falou agora. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, adentrar nas nuvens, descerá para buscar a igreja. Opa! Então os últimos dias já começaram lá no jardim do Getsemane, quando Jesus subiu.
Entendeu? Ficai em Jerusalém, Jesus falou, até que do alto sejais revestidos de poder. 10 dias depois, o Espírito Santo veio, confirmou e falou bem assim: ide pregar o Evangelho. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eis que estou à porta e bato. Estou para buscar a minha igreja. Os últimos dias já começaram lá atrás. Pastor, olha só, sinal da volta de Cristo. 1 Timóteo 4:1 diz bem assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, apostatarão da fé. Acompanha na Bíblia lá. Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos, olha aqui, irmãos, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Entendeu? O que é espíritos enganadores? Pastor, isso tem bastante. Como é que eu identifico que o espírito é enganador ou não? Quando eu conheço o verdadeiro espírito. Quem tem intimidade realmente com Deus, eu estou dizendo intimidade, não falsidade. Porque tem muita gente que quer mostrar uma intimidade, mas não tem essa intimidade. Então qualquer historinha da carochinha acredita. Agora, quem tem intimidade com Deus, sabe quando é Deus que está falando e sabe quando é demônio que está falando. Agora a Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão. Pastor, o que é apostatar? O que significa apostatar? Da forma como é mencionada, só pode ocorrer entre os crentes isso. Não se ocorre apostatação lá no ímpio. Os apóstatas são os crentes. Isso só pode acontecer, essa apostatação, com os crentes. Sabe por quê? Entre os crentes em Jesus, pois as pessoas do mundo não têm o que apostatar. Vão apostatar o quê? Se eles não conhecem Jesus. Vão negar o quê? Se eles não conhecem Jesus. Esse verbo aqui, ó, esse verbo denota abandono consciente da verdade para seguir a mentira. Um apóstata é aquele que conheceu a verdade e agora está negando a verdade para viver uma vida de mentira. É aqueles que já foram crentes, agora estão negando a palavra e vivendo a mentira. Esses são os apóstatas. Pastor, o ímpio não é apóstata, porque o ímpio não acredita na palavra, não vive a palavra, não aceitou a Jesus ainda, não pode ser apóstata. Agora um crente sim. O crente que abandonou a fé, um crente que virou as costas para a palavra da verdade e voltou a viver a mentira, esse é um apóstata. E a Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Quer dizer o quê? Virarão as costas para a palavra da verdade. A palavra de Deus em 2 Timóteo 4, 3 e 4, de modo profético, mostra como esse pecado ocorre nesse tempo do fim. Olha só, acompanha lá, ó. Diz bem assim, ó, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Paulo, ainda aconselhando o jovem Timóteo, ele diz bem assim, ó: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. O que quer dizer isso, pastor? É alguém que está pregando e essa palavra não está penetrando, não está sendo aceita, não está fazendo efeito. A pessoa vem para a igreja e volta para casa da mesma maneira que veio. Pastor, a palavra, a sã doutrina não vai surtir mais nenhum efeito nesse tipo de pessoa. Entendeu? Olha o que a Bíblia diz, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Sinais
da volta de Cristo? Apostasia, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, olha aqui, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Tipo assim, eu vou procurar profeta que só fala o que eu quero ouvir. E olha que tem bastante hoje, entendeu? Tem crente que anda com o número de telefone de profeta aí por aí, meu Deus do céu. Tem gente que anda com o número de telefone até de benzedeira hoje, de macumbeiro hoje, entendeu? São pessoas tipo Saul, que não tem mais a presença do Senhor, não acredita mais no que o profeta está falando, que o profeta está falando que vem de Deus, então está procurando macumbeiro. E o macumbeiro vai falar o quê? O que os demônios vão falar. Pastor, olha o que a Bíblia fala. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. Entendeu? Voltando às fábulas. 2 Timóteo, eu estou falando agora. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Antes eu falei de 2 Tessalonicenses 2 e 3. Agora eu estou em 2 Timóteo 3, 4, 3 e 4. Entendeu? Hã? Já vou ver aí então. Espera um pouquinho que eu já vou. É isso aí? Então está fechado. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Isso, vamos lá. Porque, presta atenção no que eu estou falando. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Tá? Não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Entendeu? Tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade, a palavra da verdade. Culto de ensino eles não gostam de vir. Entendeu? Tem certas igrejas por aí que culto de ensino ninguém vem. Não, ninguém vem. Mas querem pregar, querem cantar, querem profetizar, querem fazer, querem chamar a atenção, mas palavra eles não querem, orientação eles não querem, doutrina eles não querem, correção eles não querem, moldar suas vidas eles não querem. Agora faz um culto de vitória para você ver. Faz um culto de avivamento para você ver. São os primeiros a fazer aqueles reteté, mas você sabe que no outro dia está desviado de novo. As práticas são do mundo de novo. Então o fogo é estranho. Porque o verdadeiro crente, ele tem brasa acesa aqui, e amanhã a brasa está acesa, depois da manhã a brasa está acesa, e lá no trabalho mesmo sofrendo a brasa está acesa, em casa a brasa está acesa, na rua a brasa está acesa, aonde anda a brasa está acesa. Por quê, pastor? Porque é crente que vive na sã doutrina, não tem medo da palavra da verdade. Por quê? Porque procura viver uma vida de verdade diante de Deus. Olha só que interessante. Não podemos confundir apostasia com desvios doutrinários ou comportamentais isolados, pastor. Apostasia não é heresia. Entendeu? Tem falsos doutores, falsos mestres que manipulam a palavra. Isso não é apostasia. Isso é heresia. Isso é falsas doutrinas. Apostasia é você é crente, cristão, e daqui a pouco você nega tudo e volta para o mundo. E ainda prega que aquilo lá era tudo uma mentira. Isso é apostasia. Pastor, olha só que interessante. O apóstata dá as costas convictas e conscientemente à fé. O Redentor, trazendo sobre si mesmo repentina destruição ou perdição. 2 Pedro 2 e 1.
2 Pedro 2:1. Abre lá para nós. 2 Pedro 2:1. Abre a Bíblia lá. Você que veio na igreja, abra a Bíblia. 2 Pedro 2:1. O que diz lá? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida perdição. Olha o que o apóstata faz. O apóstata aqui, 2 Pedro 2:1, diz bem assim, ó. Olha aqui, ó. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Entendeu? Falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Eu fico só prestando atenção, irmã Cíntia, nessa palavra aqui, ó. Introduzirão encobertamente heresias de perdição. O que significa heresias de perdição? É só você ir para a internet hoje. Você vai ver muitos que se dizem cristão, muitos que se dizem líderes religiosos, pregando contra coisas que antigamente era pecado e hoje eles pregam que não é pecado. Entendeu? Tentando fazer o que, pastor? Enfraquecer a sã doutrina. Ei, a igreja, ela foi construída com colunas. Os antigos foram as sapatas, foram as colunas, e a igreja cresceu sem tecnologia, a igreja cresceu sem a teologia, a igreja cresceu com a chama do Espírito Santo, com a pregação que Jesus cura, salva e batiza com o Espírito Santo. Porém hoje muitos pregadores estão tentando desfazer muitas coisas lá de trás, dizendo que o que era pecado lá não era realmente pecado. Eles estavam enganados. Irmãos, a Bíblia diz que não há nada de novo debaixo do céu. Nada mudou. O mesmo pecado de lá continua sendo o mesmo pecado de hoje. A mesma palavra proibitiva lá para o povo de Israel continua sendo a mesma palavra proibitiva para a igreja hoje. Eu não vi Jesus mudar a lei, eu vi Jesus reforçar a lei. Eu vejo Jesus dizer assim, ó, aquele que cometeu pecado, não, agora aquele que pensou em cometer pecado, já cometeu. Então Jesus, ele reforçou mais a lei. Ele não tirou lei. Ele não aboliu nenhuma lei, a não ser a cerimônia. Mas a vida espiritual e moral continua a mesma. Ah, pastor, mas agora pode. Porque senão, pastor, olha só, como é que nós vamos conquistar o mundo para dentro da igreja, se nós não ir lá? Irmão, você vai lá, mas não se contamina. Tem gente que não vê a hora do pastor dizer assim, vamos ficar que nem o mundo, porque aí nós vamos trazer o mundo para não, Senhor. Eu não vejo Moisés usar as artimanhas do Egito para salvar o povo de Israel. Eu vejo Moisés usar as artimanhas de Deus. E Deus falou, vai assim, faz assim, santifica o povo e sai na hora que eu quero. E é assim que vai ser feito. E Moisés obedeceu e o povo foi salvo. Agora o que está acontecendo hoje, pastor? Hoje o que está acontecendo? 2 Pedro 2:1 diz, falsos doutores introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão ao Senhor que o resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. A pessoa vai para a igreja, a pessoa enche o templo, mas não é convertido, não é transformado. A pessoa não é salva, ela é enganada. Da mesma forma que ela vem, ela vai. Ela não é liberta. Entendeu? Não muda nada na vida dela. Por quê, pastor?
Porque as pessoas que querem que elas estejam aqui é por causa de interesses, é por causa de números, entendeu? Mas nós temos que pensar o que a Bíblia fala. Você é uma alma, e uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então nós temos que pregar isso para a igreja. Essa é a doutrina. O Evangelho é boas novas. O Evangelho é a palavra que salva, cura e batiza. Eu vejo que ele deixa se envolver de novo pelas corrupções do mundo, permitindo que o seu último estado se torne pior do que o primeiro. Pastor, um apóstata, ele era uma pessoa que tinha Deus, estava com sua casa limpa, agora ele vira as costas para Deus, volta ao mundo, e a Bíblia diz que agora o mundo volta para dentro da sua vida, e não volta sozinho, volta trazendo mais sede. Entendeu? Por isso que é difícil você conviver com um apóstata. É difícil você conviver com uma pessoa que virou as costas para o Senhor. Por quê, pastor? Porque ele não tem só um demônio, mas agora ele tem 7 agindo dentro da vida dele. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Não tem, pastor, eu vou ficar bem surdo porque o senhor está falando isso porque eu tenho um parente que é de zero. Não, irmão, eu estou falando que está na Bíblia. O que está na Bíblia eu estou falando. Olha só o que diz aqui, ó. O apóstolo Pedro assim resume o estado de quem apóstata. Olha aqui, 2 Pedro 2, 21 e 22. Lê bem alto para nós. 2 Pedro 2, 21 e 22. O que diz lá? Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: Olha só. o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjado de lama. Olha só. Essa é a atitude, essa é a situação de um apóstata. Entendeu? É o cão voltando a comer o próprio vômito. E a porca que foi lavada voltando à sujeira de novo. Pastor, ainda falando dos apóstatas, que é sinal da volta de Cristo. Nesses últimos dias, muitos apostatarão da fé. Agora você sabe o que é apostatar? Apostatar é a porca voltar para o chiqueiro. Entendeu? Apostatar é o cão voltar a comer lavagem. Pastor, quando eu vejo que, portanto, o pecado do apóstata é maior do que o do incrédulo. O incrédulo, o pecado dele não é tão grave do que o pecado de um crente que se desviou. Tá bom? O que ele outrora praticava nos tempos da ignorância, Atos 17:30, por andar segundo o curso deste mundo, agora falo conscientemente. Pastor, antes você pecava, mas não sabia que era pecado, porque era o tempo da ignorância. Quantas coisas que nós hoje temos na nossa vida que são marcas do passado, marcas do tempo da ignorância. Mas hoje, pastor, hoje você conhece a verdade te libertou. Agora você, se você for praticar as coisas lá de trás, é porque você está pecando consciente. Entendeu? Próximo sinal da volta de Cristo nós vemos aqui é os escarnecedores. Sempre houve escarnecedores e sempre vai haver. Salmo 1:1 diz bem assim, ó. Olha só o que diz Salmo 1:1. Alguém sabe de cor? Bem-aventurado o homem ou varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos... pastor, mas se tem uma coisa que eu gosto é de sentar na mesa lá dos camaradas lá, porque eles contam umas coisas engraçadas, eles falam umas coisas engraçadas. Eu não falo, eu sou crente.
Eu não falo, mas eu dou tanta risada, porque os caras são engraçados. Sabe que você, quando está dando risada uma coisa que é do pecado, você está compartilhando. Entendeu? Você está fazendo ibope. Você está sendo cúmplice. A Bíblia diz que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aonde tu busca conselho, pastor? Aqui, ó, palavra do Senhor. O ímpio te aconselha a fazer algumas coisas que vão te levar ao prejuízo lá na frente. Pastor, mas é tão fácil, eu vou ganhar as coisas fácil, eu vou ter fácil. Pois é, mas as coisas fáceis não são certas. Conselhos de ímpio tem levado muito casal à separação. Conselho de ímpio tem levado muitos jovens às drogas. Conselhos de ímpios tem levado você a fazer negócio sujo. Conselhos de ímpio tem levado você a ter muito prejuízo, pastor. Mas o homem temente a Deus, ele não senta no conselho do ímpio, ele anda, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Sabe o que a lei é? A lei é luz, a lei é o que, pastor? A lei é escudo, a lei é pão, a lei é água, a lei é guerra, a lei é fogo. Pastor, se você tem a palavra do Senhor na tua vida, tu não está desorientado. Aleluia. E se tem uma pessoa que é um conselheiro bom, é ele. Peça para ele e ele te dá a resposta. Pastor, mas até agora eu não tenho resposta. Será que Deus não te respondeu? Ou você não quer aceitar a resposta que Deus te deu? Porque muitas das vezes a gente procura a resposta de Deus, mas quer que Deus fale o que nós queremos ouvir. Então não adianta nem pedir para Deus, se você não quer ouvir a resposta de Deus. Que às vezes Deus responde o que nós não queremos ouvir. Deus fala com nós todos os dias, mas às vezes a gente só quer ouvir o que agrada a nós. Se não favorecer a eu, não é Deus que está falando. Não é Deus que está falando. E quando é? Não. Irmão, aprenda a ser sensível quando Deus está falando. Entendeu? Olha só aqui o que a Bíblia fala. Escarnecedores. Isaías 28:14. Abre lá para nós. O que diz lá? Olha só o que diz de escarnecedores. Isaías 28:14. Isaías 28:14. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém. Ei, um escarnecedor não gosta de ouvir a palavra do Senhor, irmã Miriam. Não gosta. Você sabia que um escarnecedor nunca vai convidar você para uma festa? E se convidar você para uma festa, estou falando de um escarnecedor do mundo, ele vai botar você na mesa e vai ficar tirando sarro de você. Vai ficar te oferecendo algo que ele sabe que você não faz. Vai ficar te tentando. O escarnecedor faz assim. Ele zomba do teu Deus, ele zomba da tua fé. Entendeu? Você é cheio do Espírito Santo e ele cheio de demônios. Aí tudo que você faz para agradar a Deus, eles usam isso como motivo de piada. Entendeu? Você quer ver um escarnecedor? É só dar uma olhada em certas novelas, certas televisões, que vão fazer um certo tipo de culto e começam a imitar línguas estranhas. Ah, pastor, mas tem tanto crente que assiste aqueles vídeos lá do Tô Solto, entendeu? Tem tanto crente que assiste aqueles humores, aonde os camaradas começam a imitar línguas estranhas. Você sabia que esses camaradas é tudo desviados? Que já sentiram a glória, já sentiram a presença do Senhor, e hoje são apóstatas, e hoje viraram as costas, escarnecem
do Senhor induz muitos a zombar. Sabe por que muitos hoje têm medo ou têm receio de receber o batismo? De medo de fazer vergonheira. Mas isso aí não é vergonheira, não. Mas você olha, todo mundo ri, todo mundo zomba. Ai, olha lá. Entendeu? Vão até imitar. Imita mesmo. E muitas das vezes nós rimos junto, né? Claro que aqui não. Aqui tem um povo temente ao Senhor. Mas eu estou falando nós, porque esse vídeo vai para a internet. E eu sei que vai alcançar corações que hoje compartilham com esses apóstatas. Entendeu? Não faz nem pouco tempo atrás, não faz nem 2 anos, que aqui na nossa região, esses vídeos eram colhidos dentro da igreja. Olha aqui, e os caras fazendo lá o Pentecoste, irmãos. Isso é coisa de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas uma pessoa usada pelo inimigo estava fazendo para motivo de piada. Brincando com coisas de Deus. Brincando com mobílias do templo. Nós aprendemos na quinta-feira na teologia que as mobílias do templo, elas tinham que ser carregadas com muito temor, com muito zelo, com muita prudência, senão morria. Pastor, olha só que interessante, falando dos escarnecedores. Mas a proliferação deles é um claro sinal de eminência do arrebatamento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4, diz bem assim, ó: nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esses crentes aí estão falando que Jesus vai voltar já desde quando era criança. Estão falando que Jesus vai voltar, estão pregando agora, começaram o estudo do arrebatamento lá na cidade de Macai. Mas, ei, Jesus já está falando, esse povo está pregando desde que eu me entendo por gente. Pois é. E quantas pessoas Jesus já recolheu? Os meus pais já estão na eternidade. Jesus já veio para eles. Se o arrebatamento não for hoje, mas nós podemos partir a qualquer hora. Oxalá que eu parta fazendo a obra do Senhor, trabalhando na seara. Pois é. Mas quantos escarnecedores estão dizendo: isso aí é história, não vai acontecer nada, terra não vai ser destruída, isso é mentira, já estão falando desde há tempo. Pastor, Judas versículo 18 e 19. Olha só o que diz lá. Judas 18 e 19, porque Judas não tem capítulo, Judas é só versículo. O que diz lá? Judas 18 e 19. Quem achou pode ler. E os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sexuais que não têm o Espírito. Olha só que interessante. Olha o que a Bíblia diz. Os quais vos diziam que no último tempo, nós estamos vivendo no último tempo, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Eu trouxe um modelinho aqui, mas tem pior. Estes são os que causam divisões. Entendeu? Que causam divisões sensuais que
Hoje, se você vê certos tipos de cristão, você não consegue identificar que é crente ou não, pela sua sensualidade. Entendeu? Agora está entrando um evangelho gospel, e eu já estou dizendo aqui, entendeu? Não estou falando do passado, estou falando do presente. Aquilo que você fez no passado, antes de conhecer a Cristo, aquilo Deus já apagou. Agora, o que você está fazendo hoje é pecado consciente. Nós estamos vendo hoje, meus amados irmãos, e talvez os irmãos estão observando também, hoje no meio evangélico, entendeu? Hoje no meio evangélico, pessoas que se dizem cristão, templo do Espírito Santo, mas estão alterando seus templos, estão alterando seus corpos, estão tendo muitas coisas que a Bíblia condena, mas eles dizem que isso era no tempo da lei e não é mais para o nosso tempo. Não, pastor, posso marcar o corpo, posso cortar o corpo, posso manipular o corpo, posso até trocar de sexo, que a Bíblia não pode mais pregar que isso é pecado. A palavra de Deus era ontem, hoje e será eternamente. Se ela é ontem, hoje e eternamente, o que está mudando? Quem é que está mudando? Por que estão mudando? Por que nós não se muda pela palavra? Não, pastor, nós temos que modificar a Bíblia. Até um certo tempo lá no congresso eles queriam tirar a palavra homossexual, entendeu? Queriam tirar um monte de coisa. Estava aí com esse negócio de ideologia de gênero, estava maior da porcaria lá no Senado Federal. E graças a Deus que hoje Deus colocou uma crente nos direitos humanos para defender a família. Para defender a família. Porque está uma nojeira. Tu não sabe mais o que é realmente a família. Estão querendo fazer o certo errado, o errado certo. Teve pessoas lá numa reunião que dizem assim, ó, nós temos que acabar com esse povo e com esse livro aqui, ó. Isso é uma praga. Nós não somos praga. Se lembra o que o Acabe falou para Elias? O perturbador de Israel. Nós não somos perturbador. Quem está perturbando é Satanás. Quem está perturbando aqui é o homem que quer ficar no pecado. Nós simplesmente estamos pregando a verdade. E vamos continuar pregando. Mesmo que muitos frochem com a verdade. Mas o verdadeiro cristão, aquele que quer subir no arrebatamento, ele não vai concordar com os escarnecedores, nem se assentar na roda deles. Pastor, falando dos escarnecedores, andam segundo as suas ímpias concupiscências, causam divisões e não têm o Espírito Santo. Pastor, se os camaradas que eles andam segundo a sua própria concupiscência, e a Bíblia diz que a concupiscência vai se multiplicar, está se multiplicando. Hoje você olha um moço bonito, tu não sabe se o cara é homem ou gay. Tu olha uma moça bonita, tu não sabe se ela é uma menina ou se ela é uma menina, entendeu? Tu não sabe. Tu sai com os teus filhos aí na sociedade, tu é obrigado a passar e respeitar. Por quê? Porque tem lei que dá o direito para eles fazer isso. Mas nós temos princípios. Somos obrigados a conviver com esse povo? Claro que somos obrigados. Temos até que amar eles. A Bíblia diz, ame eles. Ore por eles. Mas não concorde com o pecado deles. Pastor, a palavra do Senhor afirma que os últimos dias haveria homens blasfemos, 2 Timóteo 3.
2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2. O que diz lá? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2. O que diz? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E isso vocês sabem muito bem. Que vocês saem 4 horas da manhã e chegam 6 horas da tarde no trabalho. Dias trabalhosos. E olha, que se tiver bastante boi aí, vai ter mais. É dias trabalhosos. Temos que trabalhar. Que mais? Porque haverá homens amantes de si mesmos. Opa! Que mais? Avarentos, presunçosos, soberbos, e blasfemos. Olha só. Olha só. O que é uma blasfêmia, meu irmão? O que é uma blasfêmia? O que é uma blasfêmia? Blasfêmia é você pegar algo que é, sabendo que é, e dizer que não é. Blasfêmia é você ver Deus fazendo um milagre e você dizer assim, isso aí não é Deus. Entendeu? Quantas vezes a gente vê pessoas ali cheias do Espírito Santo e outras pessoas dizendo assim, ó, isso aí não é Deus não, isso eu não acredito, isso aí não é Deus não. Eu tenho cuidado com isso, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes Deus está usando e nós não estamos. Às vezes é nós que estamos incrédulos. Pastor, tem que ser fulano de tal, tem que ser Beltrano de tal, tem que ser o outro lá. Se esse daqui falar, não, irmão, esquece a vida passada dessa pessoa. Esquece. A Bíblia diz que quem agora está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Pastor, mas eu ainda estou vendo o pecado que ele fez 3 dias atrás, 4 dias atrás, 5 dias atrás. Pois é, você que precisa se converter. Você que precisa se converter. Teve uma pessoa que Jesus curou, acho que foi um aleijado, lá no tanque de Betesda. Aí ele saiu andando. Aí as pessoas olhando assim, ó, tu que é o aleijado, era aleijado? Eu era aleijado, tá vendo? O cara estava andando, pois ainda estava sendo considerado como aleijado. Jesus te libertou da cachaça, correto, pois as pessoas ainda te olham com cara de cachaceiro. Entendeu? Eu tenho obreiros hoje, que falam para mim, pastor, tem pessoas que dizem bem assim, rapaz, tu me ensinou a beber, vai me dizer que tu não gosta ainda de uma cachaça? Olha só, não consegue enxergar a transformação na vida da pessoa. Entendeu? Não consegue ver. Pastor, vê um casal consertado, o casal está bem, graças a Deus. Mas isso não vai durar muito tempo. Parece que eu estou vendo, amanhã eu estou brigando de novo. 5 minutos. Quem é que precisa se converter? É aquela pessoa que já está bem com Deus? Ou eu que não consigo enxergar as coisas de Deus? Pastor, olha só que interessante. Em blasfemar significa adotar uma linguagem difamatória, zombeteira, escarnecedora, maligna acerca da majestade divina, como Deus não se deixa escarnecer. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz o que ali? Em Gálatas 6 e 7, olha só aqui, eu tenho aqui. Não ereis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também. Deus não brinca com as coisas que Ele fala. Então cuidado com o que a gente planta. Plante coisa boa, você vai colher coisa boa. Não planta coisa ruim, não planta aquilo que você não queira que alguém plante na tua vida. Pastor, eu quero colher coisas boas, então saia plantando coisas boas na vida dos irmãos aí. Saia fazendo coisas boas para os irmãos. Saia fazendo coisas boas para as pessoas. Tu pode ter certeza, Deus vai mandar alguém plantar na tua vida também.
Olha só que interessante. Julgará com equidade os que pisam o Filho de Deus e tem por profano o sangue do testemunho, fazendo agravo ao Espírito da graça. Hebreus 10 e 29. Abre a Bíblia lá, para nós encerrar. A irmã Cíntia depois já se prepara para adorar o nome do Senhor. Hebreus 10 e 29. O que diz lá? Outro Mateus 12, 31 e 32. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Pastor, como é que eu piso o Filho de Deus? Como é que eu piso o Filho de Deus? Deus está lá no céu, Jesus está lá no céu. Como é que eu piso o Filho de Deus, irmã Daniela? Vou te dar um exemplo. Se lembra de Paulo, irmã Rosângela? Paulo estava perseguindo quem? A igreja. Paulo estava fazendo uma viagem. Paulo estava indo de casa em casa. Para quê, pastor? Para arrebanhar o povo para a igreja. Olha aqui, ó, presta atenção. Para arrebanhar o povo para a igreja? Não. Paulo estava indo de casa em casa para fazer o povo morrer. Entendeu? Quando Paulo saía de casa, ele saía com cartas. Ele saía com cartas para levar pessoas à morte, não pessoas a Cristo. Entendeu? Agora eu vejo Paulo pensando que estava fazendo isso contra o povo de Deus, contra os irmãos da igreja, contra o dirigente, contra o pastor, contra os líderes, contra a igreja, a denominação, seja lá o que for. Eu estou tentando, eu estou conseguindo prejudicar, e eu estou investindo pesado, porque eu estou saindo viajar, eu estou indo para lá, é como se fosse aqui, ó. Eu vou para Biluíla, eu vou para Macaé, eu vou para Brisa, eu vou para todo quanto é lugar, para fazer morrer alguém. E quantas pessoas morreram pela mão de Paulo? Ou por pessoas que têm espírito de Paulo? Mas calma, ninguém pisa, ainda aquele que pisa é um filho de Deus. O que aconteceu um dia, irmã Juliana? Teve um encontro com o próprio Cristo. Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Oh, quem é o Senhor? Sou eu? Hã? Sou eu? A quem tu me persegue? Não, eu estou indo lá pra... Não, Paulo. É eu que tu está perseguindo. Não, eu estou tentando destruir a juventude. Não, eu. Estou tentando destruir o grupo. É eu. Estou tentando... É eu, Paulo. Tá cego, Paulo? Pois é, tu nunca enxergou nada mesmo. Achava que enxergava. Paulo, quem enxerga é o meu povo. Paulo, meu povo enxerga, Paulo. Tu tá cego. Sabe quando tu vai voltar a enxergar, Paulo? Quando tu te humilhar. Ninguém pisa no Filho de Deus. Tem alguém te pisando? Deixa com Deus. Lá na empresa tem alguém te pisando? Espera. Deixa com Deus. Deus vai deixar cego e você vai ter que ir lá orar por essa pessoa. Deus faz assim. E ainda fala para você ainda, para despertar a tua fé. Olha só que coisa boa. Deus fala para ti assim, ó, eu vou mostrar para ele o que é sofrer pela minha obra. Hoje eles zombam, hoje eles escarnecem. Hoje quando você levanta cedo para vir para a igreja, hoje quando você vai para Macaé, vai para Biluíla, vai para o tempo, hoje eles tiram o sarro de você. Pois é, mas eu vou transformar a vida deles e vou botar do lado de vocês e vou mostrar para eles o que é fazer a obra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém pisa.
Esses aqui estão com os dias contados. Pastor, olha só, estamos encerrando. Mateus 12, 31 e 32, para encerrar. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Pastor, um ímpio pode blasfemar contra o Espírito Santo? Um ímpio blasfema contra o Espírito Santo? Se o ímpio começar a falar lá em línguas estranhas, lá começar a remedar, isso vai ser uma blasfêmia? Não, meus amados irmãos, isso não é uma blasfêmia, porque o ímpio não conhece o Espírito Santo. Cá para nós agora, blasfêmia é quem conheceu o Espírito Santo e hoje está zombando do Espírito Santo. Blasfêmia é quem foi lavado pelo sangue de Cristo e hoje está zombando do sangue de Cristo. Blasfêmia é quem já sentou na mesa. Blasfêmia é quem já sentou na mesa para comer o pão e hoje despreza o pão. Isso é blasfêmia, pastor. Blasfêmia são pessoas. Blasfêmias são pessoas que Deus tirou do vale da sombra da morte. E hoje eles dizem: não, Senhor, fui eu que fiz isso. Isso é blasfêmia. Pessoas que não reconhecem o que Deus faz. Blasfêmias são pessoas que atribuem à carne aquilo que só Deus pode ter feito. Cuidado, porque isso é um sinal da volta de Cristo. Jesus está voltando. Se coloca de pé.